Queria agradecer o convite, é uma honra muito grande estar aqui para dar essa saudação. E é bastante difícil a gente falar aqui, estava até comentando com os meninos, que é mais fácil a gente falar com o pessoal do que falar com a câmera, mas eu tenho certeza que o que eu trouxe aqui é algo que vai trazer bastante edificação para vocês. Eu queria falar com vocês sobre o poder da língua. Poder da língua. É um membro tão pequeno, mas que faz um estrago muito grande. Não é à toa que em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu queria falar para vocês que a gente usa, às vezes, de uma maneira muito errada a nossa língua. Existe o ditado que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que será que as pessoas têm ouvido de nós? O que as pessoas escutam de nós? Será que a gente reclama muito? Será que a gente fala palavras que edificam? Será que a gente fala coisas que são aproveitadas? Será que a gente fala coisas que edificam a nós mesmos? E é isso que eu queria falar com vocês. Eu li um livro que justamente fala sobre o poder da língua, né? É de um pastor, ele chama Gary Hines, e é muito interessante esse livro. Em Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Significa que se a gente acreditar no que a gente está falando, e a gente falar para o monte, saia daqui e venha para cá, isso vai acontecer. E existem coisas pequenas que a gente fala e não percebe que está falando. E quantas bobeiras que a gente fala, por exemplo, eu vou morrer disso, eu prefiro e jura por coisas que não deveriam, e fala que isso nunca vai acontecer comigo, eu não consigo, essa talvez seja o jargão que a gente mais usa, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como fazer. Essas palavras, isso é provado inclusive na área da psicologia, ela gera algo em nós que realmente quando eu falo eu não consigo fazer, eu não vou fazer, e não tem quem faça. Então, a Bíblia, ela fala disso, porque ela fala que a nossa palavra, ela tem poder. E ela tem o poder da morte e o poder da vida. Ainda que em Mateus 16, 19, diz assim: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Significa que o que a gente fala aqui, a gente vai dar conta do que a gente está falando. E aí eu queria uma meditação de vocês. Se o que eu falo, eu sou responsável pelo que eu falo, e o que eu falo pode produzir vida ou produzir morte, por que eu não falo sempre para produzir vida? As pessoas ao nosso redor, principalmente quem não é cristão, elas têm que observar algo diferente em você. Se a maneira de eu falar, se eu tenho palavras torpes, se eu falo palavrão, quando está todo mundo contando piada no trabalho, eu sou aquele que está falando as piores piadas. Se eu falar algo de Deus, é difícil alguém dar crédito ao que eu estou falando. Por quê? Porque a gente tem um linguajar, e a gente deveria ter um linguajar para produzir vida, e não é isso que a gente faz. E eu arrisco até dizer que a gente tem uma tendência de produzir mais coisas negativas e que causam morte do que coisas positivas e que causam vida. Passos para a gente poder viver o poder da língua. Esse pastor que escreveu esse livro, que é o pastor Gary, ele tinha um compromisso que ele ia pregar numa igreja. E ele pegou o carro dele, pegou a estrada e estava indo para esse compromisso. Como todo pastor prudente, ele estava indo com bastante antecedência, caso ocorra algum problema no meio do caminho, ele tinha tempo de sobra. E ele pegou, no meio da estrada, estourou um pneu, o carro começou a girar
né? Ele ficou parado de atravessado assim. E ele conta que quando ele parou com o carro no acostamento, pneu furado, ele, oh, louvado seja Deus, o Senhor me livrou, glória a Deus. Podia ser um acidente, o Senhor me livrou do acidente. E ele com, sabe, no espírito mesmo, estava cheio de Deus. E aí ele foi no porta-mala para pegar o step. Quando ele abriu o porta-mala, que ele olhou, cadê o step? Não estava lá. E aí ele se lembrou que ele tinha tirado o step para fazer uma limpeza no carro e esqueceu de colocar o step no carro. E aí ele falou assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para um guincho, uma seguradora, mas o celular dele estava sem bateria. Ia ligar para quem? Não tinha para quem ligar. Aí ele olhou a hora, ele falou, não vou conseguir chegar a tempo no compromisso. Então, o nível de espírito dele estava assim, já tinha caído pela metade. E aí ele falou, bom, eu vou dar uma olhada na vizinhança, né? Deixa eu ver onde eu tô. Quando ele olhou, no lugar da estrada onde ele parou, não tinha nada. Era um breu, assim, não enxergava nada. Nesse momento ele já estava murmurando, já falou, que porcaria de carro, por que eu tenho esse carro? Já começou a lembrar todos os problemas que ele tinha no carro, já começou a maldizer, bendita a hora que eu vim para cá, começou a pensar, já como que vai ser, eu dei a palavra que eu ia pregar lá, não vou poder mais pregar, e já preocupado, e ele já estava muito nervoso, e aí eu sei que você vai se identificar muito com essa situação, de quando a gente está muito nervoso, é difícil a gente glorificar, né? E o Espírito Santo falou para ele assim, me louve. Ele falou, não, Espírito Santo, eu não estou com cabeça para te louvar, desculpa, eu não vou louvar, eu estou aqui no meio do nada, meu carro pneu furado, eu não vou lá pregar onde eu tenho que pregar, não tem ninguém para me ajudar, eu vou ter que provavelmente passar a noite no carro, não dá para louvar, me desculpa, não dá. O Espírito Santo falou pela segunda vez, me louve. E aí ele soltou um discreto, muito discreto, glória a Deus a contragosto. Glória a Deus. Ele falou, bom, já fiz minha parte, já dei um glória a Deus, já louvei. Porque o estado que eu estou realmente não dá, estou muito nervoso, não tem como glorificar. Mas o Espírito Santo falou de novo, me louve. E aí ele falou, tá bom, vou obedecer então. Eu não estou com espírito nenhum para louvar, mas eu vou louvar. Então ele começou, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele se deu conta, ele já estava, Senhor, obrigado pelo veículo que me deste, eu sei que não foi dessa vez, mas o Senhor sabe o que tem para mim lá na frente, abençoa minha família. Ele já estava orando para os irmãos que estavam lá na igreja esperando ele, que pudesse providenciar alguém para ir estar lá no lugar dele. Quando ele percebeu, ele estava já numa oração fervorosa, adorando o Senhor. No meio dessa oração, parou um caminhão guincho. E esse caminhão, o motorista desceu, né, o guincheiro, e falou assim, olha, desculpa a demora, mas vim atender o seu chamado. Aí ele parou, ele falou, mas eu não chamei você. Não, você me chamou. Não, mas como que eu te chamei? O senhor me ligou, faz 30 minutos que o senhor me ligou, me deu o endereço, falou para eu vir aqui, que era para te socorrer. E aí deu um estalo nele. 30 minutos foi exatamente o momento que ele começou a louvar. Ele não fez nenhuma ligação, mas porque o celular dele estava sem bateria. O poder da palavra também existe quando você louva, quando você adora o nome do Senhor. No momento que o pastor ele decidiu louvar, não importando a circunstância que existia, o Espírito Santo começou a mover. Então, houve essa ligação para o guincho foi até ele socorrer ele, sem ele não ter feito nenhuma ligação. E aí, a gente é humano, porque já é um milagre enorme. Eu, sem bateria, fazer uma ligação para alguém que eu nem sei como chegou até mim. Mas aí a mente humana ele começou, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter... Espero que fique barato, porque eu não saquei dinheiro, eu não sei se ele aceita cartão. E aí o pastor perguntou, escuta, quanto fica
Aí o guincheiro falou, não fica nada. O senhor faz parte daquele clube, assim, assim, assim. E o guincho é de graça. Então o guincho levou, o guincheiro foi lá, ele tinha como fazer o reparo no pneu, ele fez o reparo no pneu, ele trocou o pneu do carro do pastor e o pastor seguiu viagem. Deus é tão bom que o pastor chegou no lugar onde deveria chegar com antecedência. Ele não passou vergonha lá na igreja onde ele ia pregar e Deus mostrou algo muito importante para ele que eu quero passar isso para você. Para a gente louvar, não precisa ter as melhores condições. Eu não preciso louvar só quando eu estou alegre, quando eu estou feliz. Eu não preciso bendizer o nome do Senhor só quando eu tenho motivos para bendizer. Eu tenho que bendizer o nome do Senhor, eu tenho que louvar o nome do Senhor em qualquer circunstância. Então, o poder da língua, o segredo que eu quero contar para você, é que você abra sua boca para dizer coisas boas, para falar palavras que edificam as outras pessoas, falar palavras que edifiquem você mesmo e, acima de tudo, abra sua boca para louvar o nome de Deus, louvar o nome do Senhor. Fazendo isso, o milagre vai acontecer.